Um CEO bilionário entra em pânico quando percebe que está prestes a perder um negócio milionário por falta de comunicação. A negociação com os chineses desmorona a cada minuto sem um tradutor, até que a pessoa mais improvável da sala transforma o desastre iminente em triunfo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. O relógio marcava 8h45, quando Ricardo Mendonça, CEO da Mendonça Tech, atravessava o corredor de vidro do 40º andar, o rosto tenso e o celular colado ao ouvido. Em minutos, dirigentes da maior empresa de tecnologia chinesa chegariam para fechar um acordo histórico, mas o intérprete oficial acabara de cancelar, alegando uma emergência familiar. "Isso é uma piada", gritou Ricardo, enquanto tentava controlar o suor que escorria sob sua gravata italiana. Sua assistente, Fernanda, já havia ligado para todos os tradutores da cidade. Ninguém disponível para uma reunião daquele calibre em tão pouco tempo. "Senhor Mendonça, já tentei mais 3 agências. Nada para hoje", disse Fernanda, acompanhando-o com passos apressados. O CEO passou a mão pelos cabelos grisalhos, bagunçando o penteado perfeito que havia custado uma pequena fortuna no melhor cabeleireiro de São Paulo. 300 milhões de reais. "É isso que está em jogo hoje, Fernanda." 300 milhões. Ricardo bateu com força na mesa de vidro de seu escritório. A assistente estremeceu, mas manteve a postura profissional que a caracterizava nos 5 anos trabalhando para aquele homem impossível. "Talvez possamos usar um aplicativo de tradução?", sugeriu ela, sabendo que a ideia era ridícula para negociações daquele nível. Ricardo a encarou como se ela tivesse sugerido que dançassem Macarena para os chineses. "E por que não contratamos um palhaço também?" "Seria igualmente profissional." O interfone tocou. A recepcionista do térreo anunciou que a comitiva chinesa havia chegado e estava subindo. Ricardo sentiu o estômago afundar. 15 anos construindo a Mendonça Tech do zero, e agora tudo poderia desmoronar por causa de um tradutor. "Mande servir café, água, o que eles quiserem. Atrase-os por 10 minutos. Diga que estou finalizando uma chamada internacional." Ele afrouxou a gravata, sentindo-se sufocar. "E pelo amor de Deus... Fernanda, ache alguém que fale mandarim neste prédio." Fernanda saiu apressada, enquanto Ricardo encarava a vista panorâmica de São Paulo pela janela de seu escritório. Lá fora, a metrópole seguia seu ritmo frenético, indiferente ao drama que se desenrolava no 40º andar daquele arranha-céu de vidro e aço. O desespero crescia a cada segundo que passava. Ricardo esfregava as mãos nervosamente enquanto observava pela janela do 20º andar. A frota de carros pretos, reluzentes como obsidianas, estacionava em perfeita sincronia diante da entrada principal do edifício. Um a um, os executivos chineses da Huawei Global Investments desciam dos veículos, ajustando gravatas e checando relógios com uma precisão quase militar. Seus rostos eram máscaras de seriedade, preparados para escrutinar cada vírgula do contrato bilionário. "Meu Deus, são 8 executivos. Trouxeram até o vice-presidente de operações internacionais", sussurrou Ricardo, sentindo gotas de suor formarem-se em sua testa. "Como vamos explicar que nossa tradutora está presa no trânsito?" Fernanda aproximou-se, seu salto alto marcando um ritmo nervoso no piso de mármore. "Eles não vão aceitar improvisos, Ricardo. Você sabe como são. Para os chineses, cada detalhe tem significado. Cada gesto é interpretado. 1 bilhão de reais não muda de mãos com base em traduções de Google ou mímicas desajeitadas." Ricardo assentiu, engolindo em seco. A Suprema Tech, sua empresa de 15 anos, estava prestes a fechar o maior contrato de sua história. Um acordo de fornecimento de tecnologia que poderia finalmente colocá-los no mapa global. 3 anos de negociações cuidadosas,
Dezenas de viagens a Xangai, centenas de e-mails trocados. Tudo poderia desmoronar nos próximos minutos. Quanto tempo até a Melissa chegar? Perguntou, olhando ansiosamente para o relógio de parede. O último contato foi há 20 minutos. Ela está parada na marginal. Acidente com caminhão. Nem os aplicativos de moto estão conseguindo furar o congestionamento. Os elevadores do saguão principal já indicavam movimento. Em menos de 2 minutos, a delegação chinesa estaria no andar da diretoria, esperando ser recebida com a formalidade que o protocolo exigia. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso de seus 57 anos nas costas. Não havia mais tempo para planos alternativos. Vamos ter que ser honestos e pedir para remarcar, concluiu, derrotado. Fernanda balançou a cabeça negativamente. Eles vieram direto do aeroporto. Amanhã já tem reuniões em São Paulo e depois seguem para o Chile. Se adiarmos, perdemos a janela de oportunidade. A Tecnobras vai fechar com eles na semana que vem. Foi quando uma voz suave se fez ouvir no canto da sala. Com licença, Sr. Mendonça, mas eu falo mandarim fluentemente. Todos se viraram surpresos para Ana Paula. 29 anos, responsável pela limpeza dos andares executivos. Ela segurava um pano na mão, o uniforme azul impecável e um olhar sereno que contrastava com o caos ao redor. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Os executivos trocaram olhares incrédulos, enquanto o Sr. Mendonça piscou várias vezes, como se precisasse processar a informação. Ana Paula permaneceu imóvel, sustentando o olhar do CEO com uma dignidade que ninguém esperava de alguém em sua posição. "Você fala mandarim?" perguntou Mendonça finalmente, a voz traindo sua desconfiança. Ana Paula assentiu. "Sim, senhor. Morei em Xangai por 4 anos. Estudei na universidade de lá." Fábio, o diretor financeiro, deixou escapar uma risada nervosa. "Mendonça, não temos tempo para brincadeiras. Os chineses estão esperando." O CEO, no entanto, parecia avaliar suas opções, que eram praticamente inexistentes. O suor em sua testa denunciava a pressão que sentia. 50 milhões de reais estavam em jogo, e os investidores chineses não esperariam muito mais. "Como posso ter certeza que você realmente fala o idioma?" questionou Mendonça, franzindo o senho. Ana Paula respondeu em mandarim fluente. Sua pronúncia perfeita, surpreendendo até mesmo o assistente do CEO, que havia passado um semestre em Pequim e reconheceu algumas palavras. "O que você disse?" perguntou Mendonça, agora visivelmente intrigado. "Lhe disse que entendo a importância desta reunião para a empresa e que estou à disposição para ajudar, se o senhor permitir", traduziu Ana Paula com simplicidade. Mendonça consultou o relógio. Faltavam apenas 10 minutos para a videoconferência. Seu olhar percorreu a sala, avaliando as expressões de seus diretores, todos tão perdidos quanto ele. Por fim, voltou a encarar Ana Paula, que continuava parada no mesmo lugar, a postura ereta, o olhar determinado. "Muito bem", decidiu ele finalmente. "Vamos tentar. Larissa, arrume um blazer para ela. Rápido!" A secretária correu para buscar algo mais apropriado que o uniforme de limpeza, enquanto os diretores reorganizavam a sala de conferência. Ana Paula colocou o pano de limpeza de lado, respirando fundo. Sua vida estava prestes a mudar completamente, mas ela ainda não fazia ideia do quanto. Fernanda soltou uma risada nervosa, como se aquilo fosse uma brincadeira. "Ana, estamos falando de uma negociação internacional, não de um bate-papo no refeitório." Ela ajeitou o blazer impecavelmente passado e olhou para Ricardo, esperando que ele concordasse com sua sensatez. Mas Ricardo, tomado pelo desespero e pela urgência, fixou os olhos em Ana. "Você fala mesmo?" perguntou, a voz misturando ceticismo e esperança. Seus dedos tamborilavam na mesa de mogno, traindo sua ansiedade. Ana permaneceu calma, seus olhos tranquilos contrastando com o caos ao redor.
Nasci em São Paulo, mas minha mãe é de Xangai. Cresci falando mandarim em casa todos os dias. Ela hesitou brevemente. Morei 3 anos em Pequim durante a faculdade. Fernanda cruzou os braços. Ricardo, não podemos arriscar um acordo de 200 milhões com uma faxineira. A última palavra saiu como se tivesse gosto amargo. Não temos opção, respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Os chineses chegam em 20 minutos e o tradutor está preso no trânsito. Ana manteve a dignidade. Posso provar agora mesmo. Ligue para qualquer pessoa que fale mandarim. O silêncio pesou na sala, até que Marcos, o diretor financeiro, pigarreou. Minha cunhada é taiwanesa. Posso chamá-la por vídeo. 5 minutos depois, Ana conversava fluentemente com uma mulher na tela do notebook. Risadas genuínas, expressões idiomáticas, nuances culturais, tudo fluía naturalmente. A cunhada de Marcos finalmente assentiu para a câmera. Ela não só fala perfeitamente, como entende os protocolos de negócios. Ricardo respirou fundo, aliviado. Ana, precisamos de você. Podemos pagar 5 vezes sua diária normal. 10 vezes, corrigiu Fernanda, surpreendendo a todos. E um bônus se fecharmos o negócio. Seu tom havia mudado completamente. Ana sorriu discretamente. Preciso trocar de roupa. Meu escritório tem um closet completo, ofereceu Fernanda, já pegando seu telefone. Vou pedir para trazerem algumas opções do seu tamanho. 15 minutos depois, Ana estava irreconhecível num elegante conjunto azul marinho. O crachá de auxiliar de serviços gerais havia sido substituído por um novo, improvisado às pressas. Ana Chen, consultora de relações internacionais. Lembre-se, sussurrou Ricardo enquanto caminhavam para a sala de reuniões. Eles não podem saber que você... Ana o interrompeu gentilmente. Sei exatamente o que fazer, Sr. Ricardo. Não é a primeira vez que sou subestimada. Falo sim, senhor. Mandarim, cantonês e um pouco de taiwanês. Estudei linguística oriental na UNB antes de começar a trabalhar aqui. Respondeu Ana, sem desviar o olhar. Seu rosto mantinha a dignidade de quem conhecia seu próprio valor, independente do uniforme que vestia. Ricardo engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Os executivos chineses observavam a cena com expressões indecifráveis, enquanto o silêncio pesava na sala de reuniões. Isso é verdade? Perguntou Ricardo, sua voz traindo a desconfiança. Prove, então. Ana respirou fundo. Aquele momento poderia mudar tudo ou confirmar o que sempre suspeitou sobre como haviam. Ajeitou sua postura, olhou diretamente para o Sr. Zhang e, em mandarim impecável, começou. Honoráveis convidados, peço desculpas pelo inconveniente. Sou Ana Oliveira, fluente em mandarim e cantonês. Será um prazer facilitar esta importante negociação entre nossas empresas. O Brasil tem muito a oferecer à China, assim como podemos aprender com vosso impressionante desenvolvimento econômico. A sala mergulhou em silêncio absoluto. O Sr. Zhang, que até então mantinha uma expressão reservada, abriu um largo sorriso e respondeu em mandarim rápido, gesticulando animadamente. Ana traduziu sem hesitar. O senhor. Zhang diz que está impressionado e que raramente encontra brasileiros com domínio tão completo do idioma. Ele pergunta onde estudei e se já visitei a China. Ricardo parecia atônito, alternando o olhar entre Ana e os chineses. Os outros executivos brasileiros cochichavam entre si, alguns claramente surpresos, outros desconfiados. O Sr. Li, o mais velho da delegação chinesa, falou algo em voz baixa, e Ana sorriu antes de traduzir. O senhor. Lhe diz que talvez este encontro seja mais promissor do que imaginava inicialmente. Ele aprecia quando empresas valorizam a diversidade de talentos em todos os níveis. A mensagem implícita não passou despercebida. Ricardo pigarreou,
tentando recuperar o controle da situação. Seu rosto oscilava entre o alívio por ter encontrado uma solução e o constrangimento pela forma como havia tratado Ana momentos antes. Bem, parece que temos nossa tradutora, disse finalmente, forçando um sorriso. Ana, você poderia... se juntar a nós na mesa? Ela assentiu com calma, removendo as luvas de borracha e colocando-as no bolso do uniforme. Enquanto caminhava em direção à cadeira vazia, sentiu os olhares de todos acompanhando cada passo seu. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, Ana estava sendo vista. Ricardo encarou Ana com um misto de surpresa e admiração. Mesmo sem compreender uma única palavra do que ela havia dito aos executivos chineses, algo na postura dela, na cadência das palavras e na reação positiva dos visitantes o havia impressionado profundamente. Os homens de negócios olhavam para ela com respeito visível, alguns até mesmo sorrindo pela primeira vez desde que haviam chegado. — O que você disse? Perguntou ele, inclinando-se levemente em sua direção, a voz baixa para não interromper o momento que parecia tão precioso. Desejei boas-vindas e destaquei a honra de estarmos juntos, como é tradicional nos negócios chineses, explicou Ana, com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesma. Ela não planejara isso, não ensaiara, mas as palavras haviam fluído naturalmente. Mencionei que a Tecnova valoriza a sabedoria e experiência que eles trazem e que esperamos construir uma ponte entre nossas culturas através deste acordo. Ricardo assentiu lentamente, processando a informação. Aquela mulher que ele via todos os dias pelos corredores, sempre discreta e eficiente com seu carrinho de limpeza, acabara de salvar o que poderia ter sido o maior desastre de sua carreira. E o fizera com uma elegância que muitos de seus executivos formados nas melhores universidades do país jamais conseguiriam reproduzir. Como? Como você aprendeu isso? Perguntou ele, genuinamente curioso. Minha avó era de Taiwan, respondeu Ana simplesmente. Cresci ouvindo mandarim em casa, embora ela insistisse que eu respondesse em português para me integrar melhor. Depois estudei por conta própria. Sempre gostei de línguas. O empresário tentou imaginar Ana criança, absorvendo aquele idioma complexo, enquanto outras crianças brincavam despreocupadas. Quantas camadas havia naquela mulher que ele mal notava no dia a dia? Você fala outros idiomas além de mandarim? Questionou, cada vez mais intrigado. Sei um pouco de inglês e espanhol, o básico para me virar, disse ela, minimizando suas habilidades. Mas mandarim é especial para mim, mantém viva a memória da minha avó. O Sr. Li, que parecia ser o líder da delegação chinesa, dirigiu-se novamente a Ana em seu idioma nativo. Ela ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente, antes de responder com o que pareceu ser uma pergunta. O homem sorriu amplamente antes de responder. Ele pergunta se podemos começar a reunião agora. Traduziu Ana para Ricardo. Disse que estão ansiosos para ouvir sua proposta, especialmente depois de uma recepção tão respeitosa. Ricardo balançou a cabeça, recusando-se a ouvir as objeções de Fernanda. Não me importa o que vão pensar. Precisamos de alguém que fale mandarim agora mesmo, respondeu com firmeza. Fernanda cruzou os braços, visivelmente incomodada com a situação. Já pensou o que eles vão achar ao ver a faxineira participando da reunião? Isso pode comprometer toda a negociação, insistiu ela, baixando a voz para que Ana não ouvisse. Eles viajaram milhares de quilômetros esperando profissionalismo. Uma faxineira na mesa de negociações vai arruinar nossa credibilidade. Ricardo, porém, não desviou o olhar de Ana. Pela primeira vez em 3 anos, ele realmente a observava, não como a mulher que esvaziava sua lixeira ou limpava o café derramado em sua mesa, mas como uma pessoa completa. Havia nos olhos dela uma dignidade serena,
uma inteligência perspicaz que ele nunca tinha notado antes. Como era possível que alguém com aquela presença tivesse permanecido invisível por tanto tempo? Ana não é apenas a faxineira, Fernanda, respondeu Ricardo com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Ela é uma pessoa qualificada que pode nos ajudar num momento crítico. Olhe para ela, de verdade. Fernanda suspirou exasperada. Mas algo na determinação de Ricardo a fez recuar momentaneamente. Ana permanecia de pé, ereta, com uma postura que não demonstrava nem submissão nem arrogância. Apenas a segurança de quem conhece seu próprio valor, independentemente do uniforme que veste. 3 anos, murmurou Ricardo, mais para si mesmo que para os outros. 3 anos, ela limpa estas salas, passa por nós todos os dias, e nunca nos demos ao trabalho de perguntar quem ela é, de onde veio, o que sabe. O silêncio que se seguiu pesou sobre todos. Ana manteve-se digna, sem demonstrar ressentimento, enquanto os executivos processavam o desconforto de seu próprio comportamento passado. A sala de reuniões, normalmente um símbolo de poder corporativo, de repente parecia expor as falhas daquele mesmo sistema. Você tem 20 minutos para se preparar, decretou ele. Vista-se de forma adequada e me encontre na sala de reuniões. Ana saiu apressada, o coração martelando contra o peito. Suas mãos tremiam enquanto abria seu armário no vestiário dos funcionários. Havia guardado ali, desde o primeiro dia de trabalho, uma muda de roupa social simples, mas elegante. Calça preta bem cortada, camisa branca e um blazer discreto. Nunca imaginou que realmente precisaria usá-la. Mas algo dentro dela sempre soube que este dia poderia chegar. Isso vai ser um desastre. Pode apostar, sussurrou Fernanda, que a seguira até o vestiário. Você está jogando sua carreira fora, limpadora hoje, desempregada amanhã. Ana respirou fundo, ignorando o comentário. Enquanto trocava o uniforme pela roupa social, sua mente revisava vocabulário, expressões idiomáticas e regras de etiqueta chinesa. Não era apenas o mandarim que dominava. Ela entendia a cultura, os gestos, as nuances. Durante anos, enquanto esfregava pisos e esvaziava lixeiras, Ana estudava incansavelmente nos intervalos, assistia a vídeos, praticava com aplicativos. Você não faz ideia do que estou preparada para fazer, respondeu finalmente, ajeitando o blazer nos ombros. Retirou o elástico que prendia seu cabelo em um coque funcional, deixando os cachos emoldurarem seu rosto. De uma pequena nécessaire, aplicou um batom discreto e passou um pente nos cabelos. Fernanda cruzou os braços, incrédula. E desde quando faxineira sabe falar chinês? Vai fazer papel de idiota na frente do CEO e daqueles empresários. Ana fechou o armário com calma. Pegou sua pasta onde guardava anotações de estudo e encarou a colega. Desde quando pessoas que limpam não podem ser inteligentes? Desde quando nosso trabalho define nosso potencial? Consultou o relógio. Faltavam 8 minutos. Tempo suficiente para se recompor mentalmente. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de reuniões, Ana sentia cada passo como uma transição. Não era mais a mulher invisível que todos ignoravam. Hoje, pela primeira vez, seria vista. Parou diante da porta da sala de reuniões, respirou fundo 3 vezes como aprendera em suas aulas de controle de ansiedade. Ajeitou a postura, ergueu o queixo e bateu na porta com firmeza. Pode entrar, veio a voz do CEO do outro lado. 20 minutos depois, as portas da sala de conferência se abriram com suavidade. Ana entrou, completamente transformada. Vestia um conjunto preto simples, emprestado da recepcionista. O cabelo preso em um coque elegante e carregava um bloco de anotações nas mãos. Seus sapatos, ainda os mesmos do uniforme de limpeza, haviam sido rapidamente polidos. Ela respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que crescia em seu peito. O Sr. Zhang,
líder da delegação chinesa, ergueu os olhos de seus documentos e a observou com curiosidade. Ao lado dele, 4 outros executivos chineses, todos em ternos impecáveis, aguardavam o início da reunião. Bom dia, respeitáveis convidados. Sou Ana Oliveira, especialista em relações internacionais da empresa, anunciou ela em mandarim impecável, com a pronúncia perfeita que havia aprendido durante seus anos em Xangai. Os olhos dos executivos chineses se arregalaram por um instante, claramente surpresos ao ouvirem sua língua nativa sendo falada com tamanha fluência. O Sr. Zhang sorriu e respondeu também em mandarim. É um prazer conhecê-la, Sra. Oliveira. Sua pronúncia é excelente. Estudou na China? Vivi em Xangai por 5 anos, senhor. Foi uma experiência que mudou minha vida, respondeu Ana, mantendo a postura profissional enquanto tomava seu lugar à mesa. Carlos observava tudo do canto da sala, sua expressão oscilando entre alívio e espanto. Ele nunca poderia imaginar que a mulher que limpava os corredores da empresa todas as manhãs pudesse se transformar tão completamente em uma profissional que agora conversava com desenvoltura com os investidores chineses. Estamos ansiosos para discutir as possibilidades de expansão no mercado brasileiro, comentou o Sr. Zhang, entregando a Ana alguns documentos com projeções financeiras. Ana os examinou rapidamente, traduzindo os pontos principais para Carlos, que assentia com a cabeça, tentando manter a compostura. Os outros executivos chineses começaram a fazer perguntas técnicas sobre legislação brasileira e potenciais locais para a instalação de fábricas. Nossa empresa valoriza parcerias de longo prazo, explicou Ana, traduzindo simultaneamente para Carlos. Acreditamos que o conhecimento local que possuímos, combinado com a expertise tecnológica de vocês, pode criar uma sinergia extraordinária no mercado. O Sr. Zhang sorriu, visivelmente satisfeito com o andamento da conversa. Sua equipe parece muito bem preparada, comentou ele, olhando para Carlos, que tentava projetar confiança apesar da situação surreal. Os primeiros 15 minutos da reunião transcorreram como uma sinfonia perfeitamente executada. Ana não apenas traduzia palavras, ela transmitia intenções, captava nuances culturais e adaptava expressões idiomáticas com uma fluidez que deixava todos impressionados. Os empresários chineses, inicialmente tensos, agora sorriam e assentiam, visivelmente confortáveis. Carlos observava maravilhado como a sala, antes carregada de ansiedade, transformava-se num ambiente de camaradagem e produtividade. Por favor, diga ao Sr. Zhang que nossa proposta inclui transferência de tecnologia parcial, mas mantemos os direitos de propriedade intelectual, explicou Carlos, e Ana traduziu com precisão, acrescentando sutilezas culturais que fizeram o empresário chinês sorrir e responder positivamente. Foi nesse momento que Fernanda, que observava tudo da ponta da mesa com um olhar cada vez mais sombrio, decidiu intervir. Levantou-se suavemente, ajustou o blazer impecável e, com um sorriso que não alcançava seus olhos, disse em voz alta: "Perdoem-me a interrupção, mas acho que nossos estimados convidados ficariam fascinados em conhecer o inspirador histórico profissional da Ana em nossa empresa." O silêncio caiu pesado na sala. Carlos sentiu um frio na espinha, reconhecendo o tom falsamente doce que Fernanda usava quando planejava destruir alguém. Ana congelou por um instante, mas manteve a compostura, embora seu olhar traísse preocupação. "Talvez não seja o momento adequado para histórias pessoais", tentou Carlos. Mas Fernanda já havia capturado a atenção de todos. "Nossos amigos chineses valorizam tanto a honestidade e a transparência, não é mesmo? Seria uma descortesia não compartilhar como Ana chegou até aqui hoje?", continuou Fernanda, cada palavra destilando veneno disfarçado de cordialidade. "Afinal, não é todo dia que alguém passa de... Bem,
De onde você começou para uma posição tão improvável? Ana respirou fundo, os dedos apertando discretamente a borda da mesa. Os empresários chineses, mesmo sem compreender completamente o português, perceberam a mudança na atmosfera. O Sr. Zhang inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos atentos alternando entre as duas mulheres. Carlos percebeu que estava prestes a testemunhar um massacre profissional em plena reunião crucial. Precisava intervir, mas Fernanda tinha a autoridade formal superior à dele. Enquanto buscava desesperadamente uma saída diplomática, notou algo surpreendente no rosto de Ana. Não havia medo, apenas uma determinação calma e calculada. Ana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A frase daquele executivo petulante, insinuando que ela só estava ali por sorte, não por competência, trouxe de volta o gosto amargo de antigas humilhações. Memórias que ela havia tentado enterrar ressurgiram com força avassaladora. A carta de aceitação da universidade que tanto sonhara. Os primeiros meses brilhantes no curso de Relações Internacionais. E então, o diagnóstico devastador da mãe. Leucemia, estágio avançado, sem plano de saúde adequado. A decisão inevitável de abandonar os estudos para trabalhar em 3 empregos diferentes, cuidando da mãe nas poucas horas que restavam. 5 anos de sua vida colocados em espera, enquanto via colegas menos talentosos avançarem em suas carreiras. Você teve sorte de estar no lugar certo na hora certa, repetiu o executivo, com um sorriso condescendente que parecia dizer: pessoas como você não chegam aqui por mérito. Ana respirou fundo. Poderia responder com raiva, poderia enumerar seus sacrifícios, poderia mostrar as cicatrizes emocionais que carregava, mas em vez disso, escolheu a dignidade. Olhou diretamente nos olhos dele com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Senhor Mendes, acredito que oportunidades surgem de formas inesperadas para todos nós. O importante é estar preparado para aproveitá-las quando aparecem. Sua voz não tremeu. Passei anos estudando mandarim sozinha, entre turnos de trabalho, não por sorte, mas por determinação. Talvez o senhor chame de sorte o fato de eu estar aqui hoje, mas prefiro chamá-lo de preparação, encontrando oportunidade. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Liu Feng, mesmo entendendo apenas parte da conversa, percebeu a tensão e observava com interesse. Carlos, ao lado de Ana, disfarçou um sorriso orgulhoso. Bem, o executivo pigarreou, visivelmente desconcertado. Vamos voltar aos negócios então. Ana assentiu profissionalmente, mas por dentro sentia uma pequena vitória. Aquela menina que chorou ao trancar a matrícula na universidade, que limpou o suor após turnos duplos, que estudou mandarim em ônibus lotados voltando para casa, ela finalmente estava tendo sua chance. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia diminuir sua jornada chamando-a de mera sorte. Os chineses trocaram olhares carregados de significado. O Sr. Zhang inclinou-se para o Sr. Liu, sussurrando algo em mandarim que Joana conseguiu captar perfeitamente. Como podemos confiar em uma empresa que coloca uma faxineira para intermediar negócios deste porte? A expressão no rosto deles dizia tudo. Para executivos chineses, a hierarquia não era apenas importante, era fundamental, quase sagrada. A descoberta de que a pessoa traduzindo uma negociação multimilionária era, na verdade, alguém que minutos antes limpava o chão do corredor, representava uma quebra de protocolo imperdoável. Ricardo percebeu a mudança na atmosfera. O sorriso cordial do Sr. Zhang havia se transformado em uma máscara de polidez forçada. O empresário brasileiro tentou contornar a situação com seu charme habitual. E os senhores, a senhora, Joana, é uma colaboradora de múltiplos talentos. Nossa empresa valoriza pessoas versáteis, explicou,
mas suas palavras soavam ocas até para seus próprios ouvidos. O Sr. Liu ajeitou a gravata e fechou sua pasta de documentos com um clique metálico que ecoou pela sala. Entendemos perfeitamente, Sr. Ricardo. Sua empresa tem métodos interessantes, respondeu em inglês básico, dispensando a tradução de Joana. O que havia começado como uma reunião promissora, agora estava desmoronando diante dos olhos de Ricardo. O acordo de 200 milhões de reais, que parecia praticamente fechado, agora pairava no ar como fumaça prestes a se dissipar. Talvez seja melhor revisarmos alguns pontos antes de prosseguir, sugeriu o Sr. Zhang, consultando seu relógio de pulso. Precisaremos levar estas informações para nossa diretoria em Xangai. Joana permaneceu impassível, mas por dentro fervia de frustração. Anos de estudo, fluência perfeita, e tudo o que eles viam era o uniforme que usava. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente tenso. Claro, compreendo perfeitamente, quando acreditam que poderemos retomar. Entraremos em contato na próxima semana, respondeu o Sr. Liu, sem comprometer-se com uma data específica. A reunião terminou em um clima de formalidade gelada. Os executivos chineses se despediram com reverências educadas, mas distantes. O acordo que deveria ser assinado naquela tarde agora estava em suspenso, dependente de uma análise posterior, o que todos na sala sabiam ser um eufemismo diplomático para reconsideração completa. Quando a porta se fechou atrás da delegação chinesa, Ricardo desabou em sua cadeira, olhando para Joana com uma expressão difícil de decifrar. Fernanda encostou-se na máquina de café, um sorriso malicioso dançando em seus lábios, enquanto observava os executivos passarem apressados pelo corredor. Quando viu que estava cercada apenas por outros funcionários do setor administrativo, não conseguiu conter a provocação. Viram só aquela palhaçada? Acharam mesmo que uma faxineira ia salvar o negócio? Comentou com uma risada contida, mas carregada de desdém. Esses chineses devem estar rindo até agora. Imagina confiar o futuro da empresa a alguém que limpa banheiros. Seus colegas riram em concordância, exceto Marcelo do RH, que parecia desconfortável com o comentário. Do outro lado do corredor, Ana empurrava seu carrinho de limpeza, já de volta ao uniforme azul da empresa terceirizada. Mantinha os olhos baixos, fingindo-se completamente absorta em sua tarefa de trocar os sacos de lixo das lixeiras do andar. "Olha ela aí", sussurrou Fernanda para o grupo. "Deve estar pensando que vai ganhar uma promoção, como se o Ribeiro fosse realmente valorizar uma... Bem, vocês sabem." Ana continuou seu trabalho meticulosamente, como se não ouvisse nada. Mas cada palavra, cada risada debochada, cada olhar de desprezo era cuidadosamente registrado em sua memória. Enquanto esfregava uma mancha no piso, captou fragmentos da conversa entre dois gerentes que passavam apressados. "Ainda não sei como vamos explicar isso para a matriz. O Ribeiro está apostando todas as fichas nessa negociação. Se não fecharmos, as demissões começam pelo marketing." Ana ajustou as luvas de borracha e seguiu para o próximo setor. Nos 3 anos trabalhando ali, havia mapeado cada canto do prédio, cada rotina, cada segredo sussurrado, quando as pessoas pensavam que estavam sozinhas. Conhecia os horários de todos, sabia quem chegava cedo, quem saía tarde, quem mantinha casos extraconjugais, quem falsificava relatórios de despesas. Enquanto empurrava seu carrinho para o elevador, cruzou com Fernanda novamente. A mulher fez questão de esbarrar de leve em seu ombro. "Desculpe, não te vi aí", disse com falsa polidez. Ana apenas sorriu e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, seu sorriso desapareceu. Havia muito mais em jogo do que qualquer um deles poderia imaginar. E ela, invisível em seu uniforme azul, continuaria registrando cada detalhe, cada segredo, cada vulnerabilidade que circulava pelos corredores reluzentes daquele prédio.
Afinal, informação era poder, e Ana estava acumulando muito mais do que qualquer um suspeitava. Entre papéis esquecidos nas mesas e conversas ao telefone deixadas no viva voz, Ana havia se tornado uma testemunha silenciosa de todos os segredos corporativos da empresa. Enquanto empurrava seu carrinho pelos corredores vazios após o expediente, seus olhos captavam detalhes que ninguém mais notava. Documentos confidenciais deixados descuidadamente sobre mesas, telas de computador desbloqueadas e reuniões privadas cujas vozes ecoavam pelos dutos de ventilação até a sala de manutenção. Com o passar das semanas, Ana montou um quebra-cabeça perturbador. Ela descobriu que Fernanda estava no centro de uma teia de irregularidades que ia muito além da simples arrogância. A executiva havia manipulado relatórios financeiros para inflar seus bônus, redirecionado recursos de projetos sociais para iniciativas que beneficiavam apenas sua imagem e, o pior, sistematicamente sabotado ideias de funcionários negros e latinos, apenas para reapresentá-las meses depois como suas próprias criações. Numa quinta-feira, enquanto esvaziava a lixeira da sala de reuniões após um encontro do conselho, Ana encontrou um rascunho rasgado de um contrato com a empresa chinesa. Nas anotações à margem, escritas à mão por Fernanda, estava explícito: eliminar cláusulas ambientais. Chineses não vão notar com a barreira do idioma. Em outra ocasião, Ana ouviu uma conversa telefônica de Fernanda com o diretor financeiro, deixada imprudentemente no viva voz. Aquele projeto da Ana, sim, a faxineira que fala chinês, precisamos nos livrar dela depois que o contrato for assinado. Ela sabe demais e não podemos ter alguém tão... Você sabe... tendo acesso a informações privilegiadas. O mais chocante foi encontrar um e-mail impresso onde Fernanda instruía o RH a priorizar candidatos com perfil executivo tradicional. Um código interno que Ana sabia significar homens brancos de escolas de elite. Ana guardava cada evidência meticulosamente, fotografando documentos com seu celular e gravando conversas quando possível. Não por vingança, mas por justiça. Ela sabia que Ricardo, apesar de sua nova admiração por ela, ainda estava cercado por pessoas como Fernanda, que manipulavam informações e perpetuavam um sistema de exclusão sofisticado e quase invisível. À medida que o contrato chinês se aproximava da assinatura final, Ana percebia que estava numa posição única. A pessoa invisível que sabia de tudo. A mesma invisibilidade que a sociedade lhe impusera por anos, agora se tornava sua maior vantagem. Restava decidir como e quando usar esse conhecimento. Naquela noite, Ana chegou exausta em seu apartamento simples no Caxambi, na zona norte do Rio. Depois de um banho rápido e um jantar improvisado, sentou-se em frente ao computador velho que mantinha apenas para esse propósito. Digitou uma senha complexa e abriu uma pasta oculta no disco rígido externo. O arquivo se chamava Irregularidades Mendonça Tech, seu seguro de vida e, ao mesmo tempo, sua possível sentença. Durante 3 anos inteiros, Ana havia coletado meticulosamente cada evidência que encontrava. Começou quando percebeu o padrão nas demissões. Funcionários negros e latinos eram sempre os primeiros a sair nas reestruturações. As provas estavam todas ali, documentos de avaliações manipuladas, gravações de reuniões onde Fernanda falava abertamente sobre melhorar o perfil da empresa, prints de conversas no WhatsApp corporativo onde a diretora debochava de sotaques e nomes não europeus. O arquivo mais recente era o mais chocante. Planilhas de RH editadas por Fernanda, onde notas de desempenho de funcionários negros e latinos eram sistematicamente reduzidas. Ana havia conseguido as versões originais e as adulteradas, mostrando claramente a manipulação.
Havia também registros de salários, comprovando que pessoas brancas em cargos idênticos recebiam até 30% a mais. Ana passou os dedos pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade. Usar aquelas informações significaria perder o emprego, na melhor das hipóteses. Na pior, enfrentaria processos por violação de confidencialidade. Mas ficar calada a tornava cúmplice. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carlos. Como está? Preocupado com você depois do que aconteceu hoje. Ana sorriu. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Ela abriu outro arquivo, este contendo informações sobre os negócios da Mendonça Tech com empresas chinesas. As irregularidades iam muito além do racismo interno. Havia indícios de sonegação fiscal, subfaturamento e até mesmo possível lavagem de dinheiro. Essas eram as informações que Li Jing tinha mencionado durante a reunião, disfarçadas em mandarim. Ana respirou fundo, tomando sua decisão. Copiou todos os arquivos para um pendrive e o escondeu em uma caixinha de remédios no banheiro. Amanhã seria o dia. Não podia mais ser apenas uma observadora silenciosa, enquanto Fernanda destruía vidas e Carlos arriscava tudo. Era hora de agir, mesmo que isso significasse perder tudo o que havia conquistado. Ana mal havia fechado os olhos quando seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Ainda sonolenta, ela tateou o aparelho e viu uma notificação que a fez sentar-se imediatamente na cama. Era uma mensagem de Li Wei, o líder da delegação chinesa. Bom dia, Ana. Gostaria de conversar sobre novas oportunidades. Podemos nos encontrar fora da empresa? Sugiro o café botânico às 10 horas. Ana releu a mensagem 3 vezes, seu coração acelerando. O que poderia significar novas oportunidades? Seria uma armadilha de Roberto para testá-la? Ou algo genuíno? Às 10 em ponto, Ana entrou no elegante café no centro da cidade. O aroma de grãos recém-torrados preenchia o ambiente decorado com plantas tropicais. Li Wei acenou de uma mesa discreta no canto, mas Ana notou que ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aproximadamente 40 anos, em um terno impecável, observava Ana com interesse calculado. Ana, que bom que veio. Li Wei levantou-se para cumprimentá-la. Esta é Mei Jiang, diretora de operações internacionais da nossa empresa. Mei estendeu a mão com um sorriso caloroso. Seu mandarim é impressionante, Ana. Li Wei não parou de falar sobre suas habilidades desde ontem. Durante os primeiros 20 minutos, conversaram amenidades sobre a cidade e as diferenças culturais entre Brasil e China. Ana sentia que estavam avaliando-a, estudando suas reações. Finalmente, após o segundo café, Mei apoiou os cotovelos na mesa e inclinou-se para a frente. Vamos direto ao assunto, Ana. Estamos expandindo nossas operações no Brasil e precisamos de alguém que entenda ambas as culturas. Queremos oferecer a você a posição de diretora de operações da Huaxin no Brasil. Ana engasgou com o café. Perdão? Salário 3 vezes maior que o atual, benefícios internacionais e possibilidade de crescimento global. Continuou Mei, deslizando um envelope pela mesa. Os detalhes estão aqui. Mas eu tenho um contrato com a Tech Brasil. Ana murmurou, ainda processando a proposta. Li Wei sorriu. Contratos podem ser negociados. Roberto não valoriza seu talento como deveria. Conosco, você não seria apenas uma tradutora, mas uma executiva com poder de decisão. Ana abriu o envelope e os números fizeram sua cabeça girar. Era mais dinheiro do que jamais sonhara ganhar. Poderia finalmente comprar um apartamento, ajudar sua mãe, talvez até estudar no exterior. E preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro, respondeu Mei. Mas não demore muito. Partimos em 3 dias e precisamos de sua resposta antes disso. Enquanto caminhava de volta ao trabalho,
Ana sentia o envelope queimar em sua bolsa como se carregasse um segredo perigoso. Lealdade ou oportunidade? O que deveria escolher? Você tem o que mais valorizamos: domínio cultural, discrição e coragem, explicou Elisa, a executiva sênior, inclinando-se sobre a mesa. Não é apenas sobre traduzir palavras, Ana. É sobre entender nuances, intenções ocultas, e você demonstrou isso de forma excepcional. Ana sentiu um misto de orgulho e apreensão. Seu trabalho como faxineira havia sido apenas uma porta de entrada, mas agora estava sendo convidada a entrar em um território perigoso. Mas preciso ser transparente, continuou Elisa, baixando a voz. Há uma condição para este novo cargo. A executiva deslizou uma pasta discreta pela mesa. Temos fortes suspeitas de práticas irregulares nos contratos da Mendonça Tech com parceiros chineses. Acreditamos que há um esquema de corrupção e possivelmente sabotagem industrial. Ana engoliu em seco, folheando documentos com cifras astronômicas e cláusulas contratuais sublinhadas em vermelho. Queremos que você nos ajude a investigar durante as negociações. Sua presença como tradutora dará acesso a conversas que normalmente ficariam restritas. Ana pensou em Ricardo, em como ele havia confiado nela naquele dia crucial. Pensou também no risco que estaria correndo. E se eu descobrir algo comprometedor envolvendo a própria diretoria da empresa? Perguntou, testando os limites deste convite. Elisa sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Então você terá feito exatamente o que esperamos. Não estamos acima da lei, Ana. Se há corrupção, queremos eliminá-la. Não importa quem esteja envolvido. Ana respirou fundo, considerando as implicações. Estaria entrando em um jogo perigoso de espionagem corporativa, mas também teria a chance de fazer justiça e garantir seu futuro profissional. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou, fechando a pasta. Infelizmente, não muito. A próxima rodada de negociações começa em 3 dias. Precisamos de sua resposta até amanhã. Ana assentiu, levantando-se. Ao sair da sala, sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Estava sendo convidada a ser muito mais que uma tradutora. Seria uma investigadora infiltrada em um mundo de poder e corrupção que mal começava a compreender. Com um novo cartão de visitas nas mãos e um adiantamento generoso, Ana decidiu agir. Depositou metade do valor na conta da mãe e, com o restante, comprou um terno azul marinho que a fez sentir-se invencível. Não era apenas uma questão de aparência. Era uma armadura para a batalha que estava prestes a travar. Na manhã seguinte, durante uma reunião emergencial na Mendonça Tech, ela entrou na sala com elegância e silêncio, carregando uma pasta preta e o olhar de quem finalmente sabia seu valor. Os executivos, incluindo Mendonça, estavam todos presentes, discutindo nervosamente as consequências do acordo com os chineses. Senhores, bom dia, Ana disse, sua voz calma, mas firme. Todos os olhares se voltaram para ela. Acredito que temos assuntos a resolver. Mendonça levantou-se, visivelmente desconfortável. Ana, esta é uma reunião privada da diretoria. Se precisarmos de café. Não estou aqui como faxineira, senhor Mendonça, ela interrompeu, colocando a pasta sobre a mesa. Estou aqui como consultora linguística da Huang Enterprises. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ana abriu a pasta e distribuiu documentos impressos para cada executivo presente. Estes são os termos revisados da parceria que o Sr. Li e eu discutimos ontem. Como podem ver, a Huang Enterprises está disposta a aumentar o investimento inicial em 30%. Mas com algumas condições específicas. Mendonça folheava os papéis, empalidecendo a cada página. Isso é completamente diferente do que acordamos. Na verdade, Ana respondeu, é exatamente o que acordaram. A diferença é que agora está traduzido corretamente. Um dos diretores pigarreou.
E por que deveríamos confiar em você mais do que em nossos tradutores oficiais? Ana sorriu levemente. Porque o Sr. Lee confia. E porque, diferente dos seus tradutores, eu não tenho nada a ganhar distorcendo informações. Ela fez uma pausa estratégica. Aliás, tenho uma proposta para esta empresa também. Se estiverem interessados em alguém que possa realmente construir pontes com o mercado asiático. Ana respirou fundo antes de clicar no próximo slide. A sala de reuniões estava em silêncio absoluto enquanto ela apresentava as evidências meticulosamente coletadas. Na tela grande apareceu um e-mail, onde Fernanda instruía sua equipe a falsificar relatórios para os investidores chineses. Como podem ver, Ana explicou com voz firme, este é apenas um dos 17 e-mails onde a senhora Fernanda explicitamente ordenou alterações em documentos oficiais. Ela avançou para o próximo slide, mostrando uma tabela comparativa. À esquerda, os números reais. À direita, os apresentados aos parceiros. O burburinho cresceu quando Ana reproduziu um áudio. A voz inconfundível de Fernanda soava clara. Contrate qualquer um, menos aquele negro. Não quero que os chineses pensem que só temos faxineiros para negociar. O rosto de Ricardo empalideceu. Vários conselheiros trocaram olhares de descrença. Ana continuou implacável, apresentando documentos que comprovavam desvios de verbas, discriminação sistemática e sabotagem deliberada de projetos liderados por funcionários que ela considerava inadequados para a imagem da empresa. Por fim, Ana concluiu, e aqui estão os comprovantes de pagamentos pessoais feitos com recursos destinados aos projetos internacionais, totalizando mais de 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. Fernanda, que até então mantinha uma expressão de desdém, finalmente perdeu a compostura. Isso é uma conspiração. Vocês não podem acreditar nessa... Chega, Fernanda, interrompeu Ricardo, levantando-se. O conselho viu o suficiente. A deliberação foi surpreendentemente rápida. Em menos de 20 minutos, o veredito foi unânime. Demissão por justa causa, com denúncia formal às autoridades competentes por fraude corporativa e discriminação. Quando Fernanda foi escoltada para fora por seguranças, deixou um rastro de ameaças e insultos. O silêncio retornou apenas quando as portas do elevador se fecharam. Ricardo pigarreou, ajustando a gravata. Bem, precisamos de alguém para assumir a diretoria de relações internacionais imediatamente. Alguém que entenda nossa operação, fale mandarim e tenha demonstrado integridade inquestionável. Ele olhou diretamente para Ana. Acredito que você é a pessoa ideal para essa posição. Metade da sala irrompeu em aplausos. Alguns executivos permaneceram visivelmente desconfortáveis, mas ninguém ousou contestar. Ana, ainda processando tudo, apenas assentiu. Farei o meu melhor, senhor. Tenho certeza que sim, respondeu Ricardo, estendendo a mão. E por favor, me chame de Ricardo. Acho que já passamos da fase de formalidades. 6 meses se passaram como um sopro. Ana, agora diretora de Relações Internacionais da Mendonça Tech, comandava com maestria uma videoconferência com executivos chineses. Seu mandarim fluía com naturalidade enquanto ela negociava um contrato de 200 milhões de reais. Ao seu lado, Rodrigo observava com um misto de orgulho e admiração. Quem diria que aquela mulher que ele havia ignorado por anos seria responsável por triplicar o faturamento da empresa na Ásia? Xie Women Qian Dingle, disse Ana, finalizando o acordo. Desligou a chamada e sorriu para Rodrigo. Mais um fechado. E já temos reuniões marcadas com os coreanos na próxima semana. A transformação da Mendonça Tech era comentada em todo o mercado. Sob a liderança linguística de Ana, a empresa havia conquistado parcerias não apenas na China, mas também na Coreia do Sul e no Japão.
O que começara como uma solução desesperada para um problema de comunicação transformara-se na maior vantagem competitiva da companhia. Ana olhou pela janela de seu novo escritório, bem longe do depósito de materiais de limpeza. Lembrou-se do caminho percorrido e de como sua vida mudara. O aumento de salário permitira que ela finalmente comprasse um apartamento próprio e pagasse a faculdade de medicina para sua filha. Mas sua maior realização não estava nos números. No antigo depósito onde guardava produtos de limpeza, Ana havia criado o Programa Talentos Invisíveis. Uma vez por semana, funcionários de todos os setores, da manutenção à recepção, recebiam mentoria para desenvolver habilidades ocultas e traçar planos de crescimento profissional. Dona Ana conseguia a vaga no departamento financeiro, comemorou Jéssica, uma das faxineiras, ao encontrá-la no corredor. Seu curso de Excel fez toda a diferença na entrevista. Casos como o de Jéssica se multiplicavam. Um segurança que falava inglês fluentemente agora trabalhava no setor de exportação. Uma copeira com talento para números integrava a equipe de contabilidade. Certa tarde, Rodrigo entrou sem avisar na sala onde Ana conduzia uma sessão de mentoria. "Desculpe interromper", disse ele, observando o grupo diverso de funcionários. "Só queria dizer que a diretoria aprovou oficialmente seu programa como política permanente da empresa." Ana assentiu, contendo a emoção. Não era apenas sobre ela, era sobre quebrar o ciclo de invisibilidade que mantinha tantos talentos escondidos atrás de uniformes e funções subestimadas. "Obrigada, Rodrigo, mas o mérito é deles", respondeu, apontando para o grupo. "Eu só mostrei que, às vezes, o maior recurso de uma empresa está exatamente onde ninguém está olhando."